não sei se é possível o Fernando colocar ali no monitor o tema da mensagem de hoje. A decisão mais importante da sua vida e o fator tempo. Então, se puder, não sei se vai dar muito trabalho aí, se fizer assim, tá ruim? Ah, que pena. Mas memorizem então, a decisão mais importante da sua vida e o fator tempo. Qual a decisão mais importante da sua vida? Para uns pode ser a carreira a seguir. Para outro, começar ou não um relacionamento com alguém, casar ou não casar, ficar noivo ou não ficar noivo, são decisões sem dúvida nenhuma muito importantes, mas não é dessa decisão que eu estou a me referir. Há uma decisão ainda mais importante do que essas, que eu citei para exemplificar. É aquela que vai trazer impacto direto sobre a sua alma. A decisão mais importante de toda a sua vida é aquela que vai impactar diretamente na sua alma. Existe uma decisão, então, de vida ou morte para você tomar. Pode ser que você não esteja imaginando, não esteja se sentindo pressionado assim, até ouvir essas palavras. Talvez você esteja até surpreso. Puxa, mas eu tenho que tomar uma decisão de vida e morte? Eu estou tão relax aqui onde eu estou. Será que eu tenho que tomar uma decisão? Será que eu estou vivendo uma situação tão séria assim? Diante de tudo que nós já ouvimos hoje, nesse culto já, você tem realmente uma decisão a tomar. Veja, nós entoamos hinos que falavam das maravilhas divinas, do amor de Deus pelos pecadores, e que esse amor se manifestou no envio de Cristo Jesus para a salvação de toda a humanidade. E isso impõe uma decisão. As boas novas, que é como a Bíblia chama, é um convite de Deus para você. Ele quer muito que você venha participar do seu reino, mas o fato é que você não está apto a entrar no seu reino, a menos que você reconheça a sua condição atual e se submeta ao tratamento que ele providenciou para lhe dar as condições necessárias para que você, então, entre no seu reino. Ele não permite que no seu reino haja contaminação pelo pecado. E Jesus revelou as coisas que contaminam o homem. São as coisas que saem do coração humano, do coração do pecador. Vamos abrir nossas Bíblias, então, e ver esse texto. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esses são alguns exemplos de coisas pecaminosas, iniquidades que o coração humano produz. E eu gostaria, meu querido, que você que está me ouvindo, gostaria que você pensasse
nessas coisas que Jesus mencionou aqui, que saem do coração humano e contaminam o homem. Maus testemunhos, mentiras, maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos. Colar em prova é furto. Falsos testemunhos e blasfêmias. Você consegue se identificar com essas atitudes? Você consegue perceber que em algum momento na sua vida você já manifestou esses sentimentos, essas atitudes? Você chegou a realizar coisas desse nível? É porque você é um pecador. E elas te desqualificam para ter comunhão com o Criador. Logo, do jeito que você está, não pode entrar. E o pior, sua alma perecerá. Morte. Isso é morte. Mas a boa notícia, que foi cantada aqui através dos diversos hinos que já entoamos, Deus ama você. Deus ama você. E ama de uma maneira tão especial que não deixou que a sua história terminasse assim, em morte. O único meio de conciliar misericórdia que tem por você e justiça que impõe a você um castigo pelos seus pecados, foi o quê? Ele se fazer homem, assim como você, só que sem pecado. E aqui na terra sofrer, ser humilhado e morto, recebendo sobre si o castigo que cabia aos seus pecados, aos meus pecados, que éramos merecedores. E depois disso, ressuscitar. Leiam depois a pastoral do boletim, que fala sobre a ressurreição e a vitória sobre a morte, que cada crente tem, muito importante que seja lido, muito valioso. De modo que tudo que você precisa fazer é reconhecer os seus pecados, reconhecer as próprias iniquidades. Reconhecer que não está apto a uma comunhão plena com Deus por causa dos seus pecados. E estar profundamente arrependido e crer na eficácia do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário por você. E sujeitar-se daqui por diante toda a sua vida ao senhorio dele. Crendo assim, você está salvo. E uma vez salvo, olha que maravilha, uma vez salvo, para sempre salvo. A decisão de aceitar o convite que Deus te faz, por si só, já é algo extremamente importante, tendo em vista o risco, a gravidade do problema, e o grande problema qual é? A falta de comunhão com Deus, com o Criador, o destino trágico que a alma pode ter, mas ele ganha ainda um contorno mais importante, mais especial ainda, quando levamos em conta o fator tempo. Porque somos finitos e estamos condicionados a essa realidade chamada tempo. Colocar ali, né? Que bom. A decisão mais importante da sua vida e o fator tempo. Quanto tempo, meu querido, você tem? Quanto tempo você tem? Vamos comparar, por exemplo, algo tangível com o tempo. Vamos comparar dinheiro, por exemplo. Você pode fazer dinheiro? Pode. Você pode empreender
e pode fazer muito dinheiro, angariar muito dinheiro, pode até fazer o dinheiro trabalhar por você e ele fazer mais dinheiro, produzir mais dinheiro, você vai investindo e o dinheiro vai trabalhando para você e você vai acumular muitas riquezas. Pode acontecer? Pode. Mas com o tempo, você consegue fazer isso? Você consegue acumular tempo? Não. E o tempo perdido? Você consegue recuperar o tempo que se perdeu? Você poderia recuperar o dia 4 de janeiro de 2019? Já era, já foi. Já passou por você. Chutei aqui, 4 de janeiro de 2019, poderia ser outro dia que já passou. Você nem sabe o que você comeu naquele dia. Já era. Você não consegue recuperar aquele tempo que se passou. É um terrível erro pensar que se tem tempo. Você não tem tempo nenhum, porque o tempo não é algo que esteja sob o seu controle. E porque você não consegue ser o dono do seu tempo, a única coisa que você pode fazer é, segundo as Escrituras, remir o tempo. O que é remir? Remissão é resgate, na prática é aproveitá-lo de modo que ele não seja desperdiçado. É o melhor que você pode fazer. E a sabedoria popular também fala isso. O que diz a sabedoria popular? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Todo mundo sabe isso de cabeça, né? Todo mundo fala por aí essa frase. Está corretíssimo. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre remir o tempo. Efésios capítulo 5, 14 a 16. Efésios 5, diz assim, vou dar um tempinho para quem ainda não achou, ainda tem mais um tempinho para achar. Efésios 5, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque vede prudentemente como andais, não como necios, tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem são aqueles que despertam? Esse texto é um chamamento, é um imperativo, é um vocativo. A pessoa está sendo exclamada. Quem são aqueles que despertam? Aqueles que são capazes de ouvir o chamamento. Quem não ouve o chamamento é porque já morreu. Estavam todos misturados ali, os que estavam dormindo e os que estavam mortos. Vivos e mortos, tudo misturados. Reparem que não havia diferença alguma entre eles se os vivos permanecessem dormindo. Mas ao receberem o chamamento, aqueles que estavam dormindo despertaram e levantaram dentre os mortos. E essa era a intenção dessa ilustração que foi feita aqui do autor, né, apóstolo Paulo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Agora olha o fator tempo. Não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Que competência os sábios têm para não desperdiçarem o seu tempo como fazem os tolos?
os nécios. Que competência? Eu gostaria de ouvir você falar. Que competência o sábio tem para não desperdiçar o seu tempo como os tolos fazem? Vamos aí vir aí. Pode ser que não seja exatamente o que eu pus aqui no meu esboço, mas vamos lá. Senso de quê? Senso de urgência. O sábio tem senso de urgência. Ele não quer perder tempo, ele quer aproveitar o tempo. O que distingue o sábio do tolo é esse senso de urgência, que age remindo o tempo. Mas existe um mecanismo humano que se opõe a esse senso de urgência. Se chama procrastinação. Nome esquisito, né? Incomum, a gente não usa muito. Procrastinação. Procrastinação é você entulhar sua mente, entulhar sua agenda de coisas supérfluas, e aquilo que de fato você precisa fazer, é necessário, é importante, é urgente, vai sendo jogado cada vez para mais tarde. É o famoso empurra com a barriga. Você vai empurrando com a barriga aquela decisão, aquela ação a fazer. Assim age o procrastinador. Vou dar um exemplo. Você chega do colégio, aquela matéria chata, o dia inteiro ouvindo aquela matéria, você chega com um caderno de exercícios para fazer o dever de casa, aí você põe a mochila ali, vai almoçar, e aí você olha para aquela mochila, aí pensa, não, vou dar uma dormidinha, é mais importante. Aí acorda, daqui a pouco vai fazer qualquer coisa, vai trocar o cadastro do tênis, vai fazer qualquer coisa, menos aquele dever chato. Aí lá para as tantas, você já jantou, está ali no sofá, assistindo a televisão com sua família, aí de repente seu pai vira para você e fala assim, você já fez o dever? Xiii. O dever ficou para trás. Aí vai ficar de madrugada, com aquele sono, tentando recuperar aquele tempo que você procrastinou. Procrastinação é um problema. Senso de urgência é aquilo que se precisa ter. Eu vou te dizer que você pode procrastinar com muitas coisas, as consequências vão ser ruins, mas muitas delas são administráveis. Por exemplo, você foi procrastinador nos estudos, não levou o negócio a sério, consequência, bomba, foi reprovado. Que problemaço. Mas a escola, no ano seguinte, vai estar repetindo aquele ano letivo de novo. Você vai ter que fazer tudo de novo, com os menininhos pequenininhos. Repetente. É um problemão, mas tem remédio. Mas essa decisão que você precisa tomar, não dá para procrastinar. Olha o que a palavra diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. É a segunda parte do versículo. Diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Reparem como o fator tempo está sendo colocado aqui nesse versículo. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha que mensagem forte é essa. O quanto a procrastinação é perigosa no tocante a essa decisão em relação ao convite que Deus te faz. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus lhes convidando, não deixem para depois aquilo que vocês precisam decidir agora. Não deixe para depois aquilo que você precisa decidir agora.
Todo mundo sabe, existe uma ideia geral que o tempo voa. E ele está passando ligeiro. Às vezes nós temos essa nítida impressão, né? Dá um exemplo. Chega a semana de prova, semana de prova, caramba, mas voou, tem um caminhão de matéria para estudar, e puxa, como é que o tempo foi passar tão rápido assim? A gente sente rapidinho o tempo passar em situações como essa. Mas, às vezes, a gente também não acha que o tempo está passando tão rápido assim. Por exemplo, a gente vê um vovozinho de cabelo branquinho falando assim, como a minha vida passou rápido, parece que foi ontem que eu estava no colegial. Aí você olha assim, peraí, aquele cabelo branco não ficou branco da noite para o dia. O tempo passa rápido, mas também não vamos exagerar, esse senhorzinho está exagerando. Às vezes a gente tem essa impressão que o tempo passa rápido, mas às vezes a gente também fica com aquela mentalidade assim, eu tenho tempo ainda. Essa vida está bem comprida ainda, não é assim também não. Vamos ver quem tem autoridade para falar sobre isso? É a palavra de Deus. Quem tem autoridade para bater o martelo nessa questão é a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4,14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É uma neblina que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você nem sabe o que lhe acontecerá amanhã. A sua vida é uma neblina. Já viram neblina? A neblina está ali densa, você não consegue nem enxergar do outro lado. Há questões de metros. Mas daí a pouco, aquela neblina se dissipa com maior facilidade. Assim é a vida do homem. E olha que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós temos visto isso acontecer direto. Né? A pessoa está muito bem morando, bate uma chuva, o barraco desce, 3 foram embora. A pessoa vai dormir no alojamento, o alojamento pega fogo, 8. 7, enfim, você está ali no refeitório comendo o seu papá no refeitório da empresa, daqui a pouco desce uma muralha de lama, varre todo mundo, o vapor foi embora. A vida é um vapor. A vida, você não sabe, é como o Tiago disse aqui, você não tem como prever o dia de amanhã. Nosso tempo de permanência nessa vida é de fato curto. Além de curto, é incerto. E nós não sabemos se as condições que se apresentam hoje permanecerão amanhã. Você tem condições de afirmar que o convite que Deus está te fazendo hoje vai estar ainda disponível para você amanhã? Você pode afirmar isso? Você pode ter certeza que amanhã, essa porta que está aberta para você, amanhã vai estar também? É por isso que lá em Isaías 55:6, diz assim, olha que Isaías viveu 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele, inspirado por Deus, escreve assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o tempo aí. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, chamai por Ele enquanto Ele está perto. Que garantia que você tem? Que amanhã você ainda vai ter chance de chamar por Ele, de gritar por Ele. Portanto, agora é hora de decisão. O que você vai fazer deste momento em que você está sendo compelido, constrangido, sacudido a definir uma decisão acerca do destino da sua alma?
Como é que vai ser? Lá em Hebreus 10, 34, 39, vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 10, 39. Um grupo de cristãos manifestaram a sua opinião a respeito dessa decisão. Porque também havia um grupo que estava se portando de forma diferente. E aí, olha o que eles escreveram. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Não somos daqueles que se debandaram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Quem decide crer, conserva a sua alma. Quem assume o risco de adiar sua decisão de crer, pode até não perceber, mas também já tomou uma decisão. E não foi a melhor decisão para a sua alma. Jesus narrou a história, a vida de um homem que desperdiçou todas, mas todas as chances que ele teve de tomar uma decisão de fé. Todas as decisões ao longo da sua vida, ele jogou para o ralo. Foi um homem que enriqueceu, mas diariamente tinha lá uma pessoa que testemunhava diante dele da confiança em Deus. Tinha lá Lázaro, dando exemplo de fé diário para ele. Mas ele, talvez pela riqueza que tivesse, achava que tinha uma certa segurança, em razão do controle que ele tinha da sua própria vida até aquele momento, né? Mesmo vendo o testemunho diário do Lázaro, ele não foi capaz de reconhecer que também precisava do favor de Deus. Você precisa do favor de Deus. Você não tem como purificar-se do seu pecado por si mesmo. Só o sangue de Cristo na cruz tem esse poder. Você precisa do favor de Deus. Aquele homem rico, ouvindo e vendo o testemunho de Lázaro diariamente ali, ele pensava, eu sou rico, esse cara é pobre, eu estou em condições melhores do que ele não tem nada para me ensinar. E nunca se posicionou. E Jesus conta que este homem, depois de morto lá no inferno, suplica a Deus que aquele que fora pobre viesse até ele a aliviar seu sofrimento. Deus responde que aqueles que estavam junto dele não poderiam passar o abismo e chegar até onde aquele sofredor estava, e vice-versa. Nem aquele sofredor também poderia atravessar o abismo e chegar ao céu. Sabendo então dessa irreversibilidade do estado de sua alma, aquele homem então clama em favor de seus irmãos que ainda estavam vivos, mas que viviam o mesmo estilo de vida que ele viveu, para que ele fosse ter com os seus irmãos e alertá-los do perigo que estavam correndo em vida, para que se arrependessem e mudassem, e assim mudassem também o destino de suas almas. Mas Deus lhes responde que seus irmãos tinham as Escrituras, que se não criam nas Escrituras, tampouco creriam se seu irmão morto voltasse à vida. Que narrativa terrível, né? Jesus fez desse homem. Desperdiçou todas as chances e depois não tinha mais jeito.
Mas a Bíblia, isso está lá em Lucas, se você quiser ler depois, está lá em Lucas capítulo 16, 19 e 31. A Bíblia também conta, o evangelista Lucas, capítulo 23, 43, também conta a história de um homem que era ladrão, salteador, bandidão mesmo, cara barra pesada. E a consequência da sua vida foi o quê? Ele foi condenado à morte, e morte de cruz. E coincidiu dele ser crucificado junto com Cristo. E ele lá, no seu último fôlego de vida, ele faz uma análise do seu coração, da sua vida, e ele percebe-se como pecador. Ele reconhece que aquilo que ele estava passando, ele era merecedor, e então ele clama ao Senhor Jesus, que estava ali crucificado ao seu lado, que se lembrasse dele no seu reino. Ele reconhece Jesus como Deus, como Senhor. Ele vê ali não um malfeitor igual a ele sendo crucificado, mas ele viu de fato o Filho de Deus ali. Pela fé ele creu. E na sua última chance de crer, porque ele estava prestes a morrer, ele agarrou com todas as forças aquela chance. E antes de morrer, ele já sabia que estava salvo, porque Jesus respondeu para ele: fica frio aí, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Fica tranquilo, hoje mesmo nós vamos estar juntinhos lá no paraíso. Você tem essa garantia, meu querido? Você tem já essa resposta para a tua alma? Deus quer dar essa resposta para a tua alma, mas para isso você precisa aceitar o convite que Deus está te fazendo. Você pode escolher o final da sua história. Você tem a opção, vou te citar 3 opções. Você tem a opção de ficar adiando sua decisão, se fazendo de morto, até que todas as suas chances se esgotem. E aí você estará perdido. Outra opção é você esperar para agarrar sua última chance pelo rabo. Isso, se você souber que é a última mesmo, e que não haverá outra. Isso não tem vantagem nenhuma para a sua alma. E a terceira opção é você decidir aceitar a Cristo agora mesmo e gozar da vida abundante que Deus quer te dar a partir de agora. Então, está com você. Vamos entoar o hino 259. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra desse hino. Hino 259 do cantor cristão. Olha, eu vou até ler umas